Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 2, As Alianças de Deus conosco. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, te adorando, te agradecendo e suplicando que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor nos dê clara compreensão e assimilação das tuas mensagens para nós, para que o Senhor seja o primeiro na nossa vida e o melhor. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. As alianças de Deus conosco. O verso áureo: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Deuteronômio 28, verso 1 e verso 2. Aqui, neste verso áureo, é uma aliança que Deus faz com o seu povo. É uma aliança bilateral, porque envolve a promessa de Deus e a condição de que o seu povo o ame e guarde os seus mandamentos. Isto é uma aliança bilateral. É surpreendente que Deus tenha feito alianças, pactos, conosco. A maior parte delas é bilateral, o que significa que ambas as partes, Deus e os seres humanos, têm uma obrigação a desempenhar. Um exemplo da aliança bilateral é: se você fizer isso, eu farei aquilo. A maioria das alianças são bilaterais. Deus estabelece condições. Um tipo mais incomum de aliança é a aliança unilateral, quando Deus não estabelece condição nenhuma. Farei isso, quer você faça algo ou não. Algumas das alianças de Deus com a humanidade são unilaterais. Por exemplo, Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vira chuva sobre bons e injustos. Mateus capítulo 5, verso 45. Não importa o que façamos ou deixemos de fazer, podemos contar com Deus para ter o sol e a chuva. Após o dilúvio, Deus prometeu à humanidade e a todos os animais da terra que nunca mais haveria outro dilúvio. Gênesis capítulo 9, versos 9 a 16. Esta é uma aliança unilateral, independentemente de nossas ações. Ele também prometeu: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 8, verso 22. Uma outra aliança unilateral. As estações vêm e vão, independentemente do que fazemos. Nesta semana estudaremos algumas alianças bilaterais, muito significativas entre Deus e os seus filhos. Vamos orar para que, pela graça de Deus, possamos honrar nossa parte na aliança com Deus. Na parte de domingo, a aliança da salvação. Queridos, Deus prometeu salvar o ser humano custe o que custar. Deus se propôs alcançar o ser humano. Por isso ele enviou seu Filho lá do céu para se tornar um conosco, unir-se a você e a mim, tornando-se carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Esta é uma aliança chamada aliança da salvação. A morte de Cristo no Calvário tornou a salvação possível para todos os que já viveram ou que viverão neste planeta. Diferentemente da promessa das estações, a salvação não é unilateral. A promessa da salvação é dada a todos, mas a salvação não será para todos porque é bilateral. A crença de que todos serão salvos é chamada de universalismo. Nós não cremos no universalismo. Nós cremos que a maioria vai se perder, porque a maioria anda num caminho largo. E o caminho estreito, a porta estreita, são poucos os que entram por ela. Em vez disso, Jesus ensinou claramente que, embora tenha morrido por toda a humanidade, muitos percorrem o caminho espaçoso
para a perdição e para a morte eterna. Convido você para abrir a Bíblia em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Mateus capítulo 7 e os versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Queridos, o caminho estreito é o caminho da minoria. Você precisa ficar fora da maioria. A maioria do mundo, a maioria da igreja, a maioria dos pastores, a maioria dos líderes. Fique fora da maioria. A maioria sempre está errada. Sempre foi assim no passado e é no presente. Fique no caminho estreito. O caminho estreito é o caminho da obediência a Deus. É o caminho do negar-se a si mesmo. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É o aprender a dizer não para si mesmo. É submeter-se a Jesus Cristo. É colocar Jesus no trono do seu coração. E colocar o seu eu, colocar o meu eu na cruz. Por isso Jesus disse, cada um negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Queridos, é Jesus que está falando. O plano da salvação é uma promessa bilateral, porque você tem que crer em Jesus Cristo. Não basta Jesus Cristo ter morrido na cruz por você. Você tem que crer nele. Você tem que confessar os pecados a ele. Não uma vez na vida, mas diariamente deveremos confessar os nossos pecados, porque diariamente nós pecamos. Convido você para que leia comigo agora 1 João capítulo 5 e o verso 13. 1 João capítulo 5 e o verso 13 mostra que a promessa da salvação é bilateral, porque depende de você crer em Jesus Cristo, aceitá-lo como Salvador. Lemos então 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Jesus Cristo é a vida eterna. E você e eu precisamos crer que Ele é a vida eterna e aceitarmos a vida que Ele nos oferece. Por isso é uma aliança bilateral. Lemos também agora no Evangelho de Mateus, capítulo 10, e o verso 22. Abra sua Bíblia. Mateus, capítulo 10 e o verso 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui está a condição. Não é aceitar a Jesus Cristo, ser cheio do primeiro amor e depois desistir depois de um ano. Queridos, é aceitar a Jesus Cristo, enchermos-nos do primeiro amor, esta primeira paixão por Jesus Cristo, e que esta primeira paixão, este primeiro amor cresçam, porque nossa comunhão diária com Jesus Cristo nos torna cada vez mais apaixonados por Jesus Cristo, aquele que perseverar até o fim. Por isso Paulo disse, acabei minha carreira, guardei a minha fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada. Queridos, como Paulo, é caminhar até o fim, até que Jesus volte, ou até que morramos. Se vivermos, viveremos em Cristo. E se morrermos, morreremos em Cristo. Queridos, é aquele que perseverar até o fim. Não importa quantas vezes você cai, mas importa sim quantas vezes você levanta. Não é ficar caído, mas é se levantar cada vez que caímos, porque a glória humana não é nunca cair, mas a glória humana é se levantar cada vez que caímos. Jesus Cristo não conta quantas vezes caímos. Ele está disposto a estender a mão e a nos levantar. Ele não desiste de você. Agora abra sua Bíblia também em João capítulo 6 e o verso 29. O Evangelho de João capítulo 6 e o verso 29. Aqui nós lemos. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Você pode dizer, mas eu creio em Jesus.
Eu digo, você crê em Jesus? Então prove que você crê em Jesus submetendo-se a Ele, obedecendo os mandamentos dEle. Em vez de você ficar falando, eu não consigo, eu não tenho possibilidade de vencer este vício, eu não consigo obedecer os mandamentos de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, você crê que o poder que vem dele, o Espírito Santo, vai gerar em você uma natureza santa, vai dar para você o espírito obediente de Jesus Cristo. E você vai dizer, como o apóstolo Paulo falou, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, Filipenses 4,13. Queridos, nós temos que crer. Jesus Cristo disse em João capítulo 6, verso 29. E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Crer é se submeter, é se entregar, é obedecer. Isto é crer em Jesus Cristo. Abra também a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler o verso 10 e o verso 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, e o verso 10 e o verso 11. Aqui nós lemos. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Vocês estão percebendo aqui no verso 10 o que Pedro está falando? Portanto, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Nós temos que fazer alguma coisa. Jesus morreu na cruz por você, ressuscitou por você, subiu ao céu por você e vai voltar para nos buscar. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar a Jesus. Nós temos que confessar os nossos pecados diariamente. Nós temos que estudar a Bíblia diariamente. Isso significa procurar fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Nós nos esforçamos no caminho da fé. Nós nos esforçamos na luta da fé, na luta da comunhão. O não sair de casa sem ter comunhão. O não sair de casa de manhã sem fazer o culto com a família. Queridos, este esforço, esta luta para a comunhão, pela intimidade com Jesus Cristo, chama-se luta da fé. E é a luta da fé que vence o mundo. Não é a luta contra o pecado, mas é a luta da fé. Quando você luta a luta da fé, a luta da comunhão, a luta da intimidade com Jesus Cristo diariamente, o pecado vai se tornando repulsivo para você, ofensivo para você. Você vai detestando o pecado, porque a mente de Jesus lhe é comunicada e você passa a sentir como Jesus sente. Paulo compreendia a natureza bilateral da aliança da salvação, sabendo que seria executado em breve, e apesar de muitos dos seus companheiros o terem abandonado, Paulo confiantemente disse ao seu caro amigo Timóteo que havia cumprido sua parte no acordo. Nós lemos claramente na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6 até o verso 8. Aqui nós lemos, Paulo disse, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Ele pressentiu que a sua morte estava chegando. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate. Paulo tinha certeza de que ele não tinha fugido da luta. Combati o bom combate. Não recuou, não desanimou. Ele caiu algumas vezes, mas se levantou. Combati o bom combate. Completei a carreira. A certeza de que ele tinha feito a vontade de Deus. Guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Paulo não tinha dúvida da salvação. Paulo não estava se debatendo, será que estou salvo, estou perdido, não sei. Queridos, Paulo tinha certeza de que tinha combatido o combate da fé e que a coroa da justiça lhe estava guardada, esperando por ele. Por isso ele disse, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, ou seja, na segunda vinda de Jesus. Ele vai receber a coroa de ouro das mãos de Jesus. E você também, meu irmão, vai receber a coroa de ouro. Mas você tem que ter a certeza de que está combatendo o combate da fé. De que está se submetendo a Jesus Cristo cada dia, confessando a Ele os pecados. Queridos,
Jesus quer dar para você a certeza da salvação, como deu para Paulo. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. Ele está dizendo que isto não é um privilégio somente dele, mas é um privilégio meu e seu, salvos por Jesus Cristo, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6 até o verso 8. O apóstolo disse: estou pronto. Por quê? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Contudo, Paulo sempre foi muito claro ao afirmar que a salvação é somente pela graça mediante a fé, não pelas obras da lei. E então ele não estava de alguma forma olhando para suas obras ou realizações como algo que lhe rendesse méritos diante de Deus. A coroa da justiça que o esperava é a justiça de Jesus, que pela fé reivindicou para si e a qual se apegou até o fim da sua vida. Queridos, Ellen White, quando morreu, ela disse: eu sei em quem eu creio. Paulo, antes de morrer, ele disse: estou certo de que a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas a todos os que amam a Jesus. Queridos, Jesus quer que você tenha esta certeza da salvação. Você sabe o que impede as pessoas de terem a certeza da salvação? É a falta da confissão. É a falta do abandono dos pecados acariciados e conscientes. Quando nós não confessamos tudo, não podemos ter a certeza da salvação. Mas uma vez confessando os nossos pecados, uma vez recebendo o perdão de Jesus Cristo, porque ele disse: se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós temos a certeza do perdão, temos também a certeza da salvação. Aleluia! Na parte de segunda-feira, ouvir com atenção. O livro de Deuteronômio é a versão impressa das mensagens de despedida de Moisés para a segunda geração de israelitas após os 40 anos de peregrinação no deserto. Essas mensagens foram transmitidas nas planícies de Moabe, a leste de Jericó. Deuteronômio foi apropriadamente chamado de o livro da memória. Queridos, antes de Moisés morrer, ele escreveu o livro de Deuteronômio. E aqui está a memória de tudo que Deus fez, dos milagres que Deus fez. E aqui ele repetiu os 10 mandamentos. Nele, Moisés revisou a forma fiel que Deus lidou com Israel. O patriarca narrou as viagens desde o Monte Sinai até Cades Barneia, no limiar da terra prometida, bem como a rebelião que aconteceu ali às margens da terra prometida e os 40 anos de peregrinação no deserto. Moisés reafirmou os 10 mandamentos em Deuteronômio capítulo 5. Em Deuteronômio também Moisés reafirmou o requisito do dízimo e a previsão da futura casa do tesouro, o santuário de Deus. Mas o foco de Deuteronômio é o conselho para obedecer a Deus e receber as suas bênçãos. Moisés retratou Deus como aquele que pode e que quer cuidar do seu povo. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28 e vamos ler os versos 1 até o verso 14. Deuteronômio capítulo 28 e os versos 1 até o verso 14. Aqui nós lemos: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra? Uma aliança bilateral, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Queridos, a maioria das alianças de Deus são bilaterais. Envolve o comprometimento de Deus e envolve também a submissão e obediência sua e minha, do povo de Deus. E agora diz o verso 2: E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando
ouvires a voz do Senhor teu Deus. Condição: aliança bilateral. Verso 3: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Mas existia uma condição para isso. Verso 4: bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Mas existia uma condição para esta bênção. Também o verso 5: bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Promessa de bênçãos, de proteção, de vitórias. Mas existia a condição de obedecer, de se submeter a Deus, confiar nele. Verso 8: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Condições, condições e condições. Mas também promessas de bênçãos e bênçãos e bênçãos. Verso 10: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar a toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Muitas bênçãos prometidas, mas também Deus estabeleceu condições. Isso foi com Israel literal naquele tempo. E o que Deus faz com Israel espiritual hoje? Será que Deus hoje só promete as bênçãos e não estabelece condições? Queridos, Deus não muda. Malaquias 3:6. O Senhor, Deus, não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje, Deus continua falando pela boca de Jesus. Em João capítulo 14, verso 15, o que é que Jesus disse? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Existe uma condição. Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. Mas isso não é tudo. Essa é a parte de Deus, de dar. Mas Deus quer a nossa parte. E a nossa parte é respondermos em amor. Por isso Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Hoje os cristãos, em sua grande maioria, eles desejam a salvação, mas eles não querem obediência. Eles não querem saber da palavra obediência. A palavra obediência aos mandamentos de Deus, essa palavra desapareceu do vocabulário dos pastores, dos protestantes, dos evangélicos. Eles pregam a salvação, mas não falam da obediência aos mandamentos de Deus. Queridos, Deus quer fazer a obra de abençoar você e a sua família. Moisés estava ávido para que os israelitas entendessem que Deus tinha em mente para eles bênçãos maravilhosas, até mesmo milagrosas. Suas palavras, se vocês ouvirem atentamente, os deixaram cientes de que o destino eterno do povo estava em jogo ali. Que manifestação poderosa da realidade do livre-arbítrio! Eles eram sua nação escolhida, recebedores de grandes bênçãos e de grandes promessas, mas essas bênçãos e promessas não eram incondicionais. Elas precisavam ser aceitas, recebidas, e além disso o povo deveria agir com base nelas. Nada do que Deus havia pedido era demasiadamente difícil. A própria Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 30, verso 11 a 14, Deus diz ali, porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil.
Deus não pediu nada demasiadamente difícil. E além do mais, Ele derrama sobre nós o Espírito Santo, capacitando-nos para a obediência. Nem está longe de vocês, está falando dos mandamentos dele. Não está no céu, para que tenham que dizer: quem subirá até ao céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Deuteronômio capítulo 30, versos 11 a 14. Queridos, além das bênçãos, havia as advertências das maldições que lhes sobreviriam caso desobedecessem. E você vê no próprio capítulo 28 de Deuteronômio, que começa com as bênçãos, do verso 1 até o verso 14, mas a partir do verso 15 vem as maldições. Se vocês não obedecerem, se vocês não se submeterem, se vocês não confiarem, então eu vou retirar as bênçãos. E as coisas ruins vão acontecer na vida de vocês. Queridos, assim como foi no passado, assim é também no presente. Deus propõe vida ou morte. Deus propõe bênção ou maldição. E dá para você e para mim o livre-arbítrio para que façamos a escolha. Escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a bênção. E viva eternamente em nome de Jesus. Aleluia. Na parte de terça-feira, honre o Senhor. Como é que nós poderemos honrar ao Senhor? Obedecendo os mandamentos dele e devolvendo a ele aquilo que ele pede para ser devolvido. O que é que Deus pede para ser devolvido? A 10ª das nossas rendas. Aquilo que se chama dízimo. Queridos, em Provérbios capítulo 3, abra sua Bíblia. Em Provérbios capítulo 3, nós vamos ver o verso 1 até o verso 10. Provérbios capítulo 3 e os versos 1 até o verso 10. Aqui lemos: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Olha o pedido que Deus está fazendo. Não se esqueça dos meus mandamentos. Eu sou o teu pai. Eu sou o teu protetor e salvador. Mas não esqueça dos meus mandamentos. Verso 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Isso é obra do Espírito Santo, que escreve os mandamentos de Deus. Os santos mandamentos de Deus são escritos no nosso coração pelo Espírito Santo. Esta é a promessa que está em Hebreus capítulo 8. Deus tira os mandamentos da pedra e os escreve no nosso coração e nos capacita pela habitação do Espírito Santo em nós. E aqui diz o verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, não confie em si mesmo. Não é autoconfiança, não. O que Deus nos ensina é autodesconfiança. Confiança plena em Jesus Cristo e autodesconfiança de nós mesmos. Por isso, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não confie, não te fundamentes no teu próprio entendimento. Verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Não se ache o tal. Quando Salomão começou o seu reino, ele foi humilde, pediu sabedoria de Deus. Ele foi humilde, mas depois de alguns anos, ele se afastou de Deus e passou a confiar na sua própria sabedoria. Foi Salomão que escreveu Provérbios, capítulo 3, e o verso 7. Porque este pecado aconteceu na vida dele. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, porque Salomão se tornou sábio aos seus próprios olhos. Se afastou de Deus e se tornou adorador de Baal. Sacrificou crianças a Moloque, queimou crianças ao deus Moloque, ou seja, a Satanás. Mas Salomão se arrependeu no final da sua vida. E Deus apagou os seus pecados. E deu-lhe o perdão e a justiça de Cristo. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E agora o verso 9. Honra o Senhor com a tua fazenda
e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Deus vai abençoar, vai acumular você de bênçãos, mas você tem que honrar a Deus com a sua fazenda, honrar a Deus com seus bens, honrar a Deus com seu salário, honrar a Deus com tudo que você tem e tudo que você é. Aqui diz o verso 9, com as primícias da tua renda. Deus é honrado com as primícias da nossa renda. Quando nós recebemos o salário, meu querido irmão, antes de pagar isso, antes de pagar aquilo, antes de cobrir todas as nossas necessidades, vamos lembrar de Deus em primeiro lugar. Isto é, honrar a Deus com as primícias do nosso salário, tirando primeiramente o santo dízimo, os 10% que pertencem a Deus e que vão ser usados para pregar o Evangelho. Depois, então, queridos, nós vamos cobrir as nossas despesas pessoais. Mas primeiro é Deus. Isto significa honrar a Deus com as primícias de toda a sua renda, não deixando Deus para último lugar. Depois que você pagar todas as dívidas, depois que você pagar todos os compromissos, todos os boletos, então você vai ver o que sobra para ver se dá para devolver o dízimo a Deus ou não. Não vai sobrar, meu querido irmão, não vai sobrar. Satanás não deixa sobrar. Quando você coloca Deus por último, sempre vai faltar aquilo que é de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Deus nos pede que ao gerenciarmos nossas posses, o coloquemos em primeiro lugar, em reconhecimento de que Ele é dono de tudo e como demonstração de nossa fé nele para prover o que necessitamos. Mais do que isso, Ele diz que se o colocarmos em primeiro lugar, Ele acrescentará tudo o que falta. Colocá-lo em primeiro lugar é um ato de fé, uma demonstração de que confiamos no Senhor de todo o coração e não nos apoiamos em nosso entendimento. Queridos, nada, porém, deve nos encorajar a confiar em Deus e em seu amor mais do que a cruz. Ou seja, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto e assunto ao céu. Essa é a grande verdade, é o centro da nossa vida que mais deve nos encorajar. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua ascensão ao céu e a promessa de que Ele vai voltar. Quando percebemos o que recebemos através de Jesus, não apenas como Criador nosso, não somente como sustentador nosso, mas também como Redentor nosso, devolveremos a Deus as primícias de tudo que temos e de fato é o mínimo que nós podemos fazer. O Senhor não somente requer o dízimo como sendo seu, mas também nos explica como deve ser reservado para Ele. Ele diz, honra o Senhor Deus com os bens e com as primícias da tua renda. Isso não significa que devemos gastar nosso dinheiro com nós mesmos, levando ao Senhor o restante. A parte de Deus deve ser separada em primeiro lugar. É isso que está no livro Conselhos sobre Mordomia, página 58. Deus diz que se o colocarmos em primeiro lugar, nossos celeiros ficarão completamente cheios. Provérbios 3:10. No entanto, você não vai acordar um dia e ver que os seus celeiros e tonéis de repente ficaram cheios. A Bíblia está repleta de princípios sobre boa administração, planejamento cuidadoso e responsabilidade financeira, dos quais a fidelidade ao que Deus nos chama a fazer é o nosso principal dever. Meu apelo a você, meu querido irmão, é o apelo de Deus. Honre ao Senhor com as primícias da sua renda, ou seja, devolva a Deus em primeiro lugar o santo dízimo. Antes de qualquer outra conta, se você colocar Deus em primeiro lugar, Deus certamente vai colocar você em primeiro lugar. A promessa de Deus é bilateral. Se você fizer isso, eu também vou fazer aquilo. A salvação é isso. Jesus Cristo morreu por você, mas você também deve aceitar a Jesus como Salvador e confessar a Ele os pecados. Deus promete muitas e grandiosas bênçãos sobre você, mas Ele exige que
ele seja o primeiro na sua vida. Isso é honrar a Deus com as primícias da nossa renda. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o pacto do dízimo. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu era um jovenzinho comportor, lá na cidade de Londrina, no Paraná. Minha primeira experiência na comportagem. Deus me abençoou, mas nas entregas eu estava indo muito mal. As entregas estavam falhando e eu fiquei desesperado porque não estava conseguindo entregar os livros e receber o dinheiro e conseguir o dinheiro para me ajudar a voltar para o colégio, para o internato, Instituto Adventista Paranaense em Curitiba, e lá continuar estudando. Então, queridos, naquela minha inexperiência e naquela minha adolescência, 17 anos de idade, eu fiz um pacto com o meu Deus, o pacto do dízimo. Assim como Jacó fez o pacto do dízimo com Deus quando estava fugindo de Esaú, seu irmão, ele, quando teve aquele sonho, tendo a cabeça deitada sobre uma pedra, ele sonhou e viu o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo pela escada. E ele então, quando acordou, ele fez um pacto, o pacto do dízimo. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, o Senhor será o meu Deus. E de tudo quanto o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. Isso inspirou a minha vida. O pacto de dízimo de Jacó inspirou o pacto de dízimo na minha vida quando eu tinha 17 anos. E nunca me arrependi deste pacto de dízimo. Porque além do pacto de dízimo, eu também fiz o pacto da oferta. O pacto da oferta voluntária. Deus abençoa aqueles que o colocam em primeiro lugar. Há uma estreita conexão espiritual entre a prática do dízimo e nosso relacionamento com Deus. Mexa no dinheiro de alguém, mexa no bolso de alguém e você vai conhecer quem é a pessoa. Assim, também no nosso relacionamento com Deus. Quando nós devolvemos a Deus o santo dízimo e com alegria no coração, então nós estamos mostrando quem realmente é o Senhor da nossa vida. Os israelitas prosperavam quando obedeciam a Deus e eram fiéis no dízimo. Porém, passavam por dificuldades quando não o faziam. Pareciam seguir um ciclo de obediência e prosperidade e depois desobediência e problemas. Foi durante um desses períodos de infidelidade a Deus, por meio do profeta Malaquias, Deus propôs um contrato bilateral com o seu povo. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, vamos ver então os versos 7 em diante. Malaquias 3, verso 7 em diante. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? O povo estava muito ignorante. O povo estava inconsciente do roubo a Deus. Roubar é pecado. Roubar a Deus é mais pecado ainda. Mas, queridos, o povo não tinha consciência de que estava roubando a Deus. Será que isto pode acontecer comigo e com você? Estarmos roubando a Deus e então perguntarmos, em que te roubamos? O que é que nós temos que tornar ao Senhor? E o verso 8, Deus diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas? Deus foi claro, Deus foi direto no assunto. Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Há pessoas que não têm um plano de ofertas voluntárias. Há pessoas que usam o próprio dízimo para ajudar os pobres. Queridos, nós devemos ajudar os pobres. E devemos ajudar muito os pobres. Mas nós devemos ter um fundo de caridade. Não é o dízimo. O dízimo não é um fundo de caridade. O dízimo é um fundo para sustento do ministério pastoral que prega a palavra de Deus de tempo integral. É para esta finalidade que Deus criou o dízimo, para os levitas. Mas, e o fundo de caridade? Este sim,
você e eu deveremos ter. Eu tenho fundo de caridade. Eu tenho dinheiro para ajudar os necessitados que me cercam, que cruzam o meu caminho. Queridos, nós deveremos ter um fundo de caridade, as ofertas voluntárias, e nós deveremos ter o santo dízimo, os 10% que pertencem a Deus, para um fim específico, porque é para o sustento do ministério pastoral. Muitas pessoas querem administrar o dízimo, dando o dízimo de qualquer forma, usando o dízimo para a construção, usando o dízimo para ajudar os carentes, os necessitados. Isto deve ser feito com o fundo de caridade e não com o dízimo. Por isso Deus diz, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. São duas coisas separadas. E aqui diz o verso 9, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus pede para você fazer uma prova. Provai-me. Deus está pedindo para que você o prove, porque Ele tem bênçãos para você. Mas Ele quer que você confie nele. Confie nele. Traga os santos dízimos. Seja fiel nos santos dízimos e nas ofertas. E então façam prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Deus vai abrir as janelas do céu. Ele tem feito na minha vida. Ele tem cuidado de mim, da minha família. Agora na minha aposentadoria, Deus proveu tudo o que nós precisamos, o lugar que nós moramos, Ele proveu tudo. Queridos, Deus cuida de cada detalhe da sua vida quando você coloca Deus em primeiro lugar. Ele abre as janelas do céu e Ele abençoa, derrama bênçãos tais que dela vos advém a maior abastança. E aqui diz o verso 11, e por causa de vós, por causa de vocês que me são fiéis, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. E a vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Confie, meu querido irmão, na promessa que Deus está fazendo e faça o pacto da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Não roubem a Deus, nem nos dízimos, nem nas ofertas. O que o dízimo diz sobre a sua espiritualidade e a sua conexão com Deus? Diz muita coisa. Tem muitas pessoas que professam fé em Deus e que são fervorosas, mas eu pergunto, será que você que está professando fé em Deus e é fervoroso, será que você está sendo fiel a Deus? Ou você só tem uma aparência de cristandade? Aparências podem enganar as pessoas, mas as aparências não enganam a Deus. Aquela figueira que não tinha fruto, aparentava ter fruto. E quando Jesus Cristo buscou fruto nela, não achou nada. E Jesus a amaldiçoou, porque ela tinha aparência de que tinha fruto e não tinha. Deus abomina as aparências. Deus quer a verdade do coração. Deus quer uma sinceridade do coração. Deus quer ser o primeiro na sua vida. Honre a Deus com as primícias da sua renda. Faça de Deus o dono dos seus negócios. Aleluia. Na parte de quinta-feira, busquem primeiro o reino de Deus. É fácil falar, não é mesmo, queridos? É fácil falar, busquem primeiro o reino de Deus. Mas é difícil de praticar, porque na hora da diversidade, na hora da angústia, na hora das dificuldades, nós estamos preocupados mais com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir, como é que nós vamos pagar o carro, como é que nós vamos pagar o aluguel da casa. Mas, queridos, são nessas circunstâncias adversas e difíceis que Deus está dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, nos seus negócios. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6.
Mateus capítulo 6, vamos ver os versos 25 em diante. Aqui nós lemos: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Não andeis ansiosos. Confiem, coloquem Deus em primeiro lugar, e Deus proverá todas as necessidades. Verso 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus não morreu pelos animais. Jesus não morreu pelas aves. Jesus morreu por seres humanos, homens e mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus. Ora, se Deus alimenta as aves, se Deus alimenta os animais, não vai também alimentar aqueles que foram feitos à imagem e à semelhança de Deus? Aqueles pelos quais Jesus Cristo derramou o sangue na cruz? É óbvio, meu querido irmão, que Deus vai cuidar de você. Mas você tem que colocar o pé nas águas, para que as águas se abram. Lembre-se, nós precisamos colocar os pés nas águas, para que elas se abram. O milagre acontece quando nós demonstramos confiança. Demonstramos confiança. Quando os jovens hebreus, lá em Daniel capítulo 3, foram fiéis a Deus e não adoraram a imagem de ouro que Nabucodonosor tinha levantado, a fornalha de fogo ardente estava esperando por eles. Eles não sabiam se Deus iria protegê-los e poupar a vida deles dentro do fogo ou não. Eles não sabiam. Eles confiaram. Eles colocaram o pé nas águas. Ou seja, aconteça o que acontecer, nós vamos ser fiéis a Deus. E quando eles foram lançados dentro do forno ardente, Deus os protegeu. Jesus estava lá dentro do fogo ardente com eles. Mas, queridos, isso aconteceu lá dentro da fornalha, não fora da fornalha. Fora da fornalha foi primeiramente a fidelidade deles. E lá dentro da fornalha foi a fidelidade de Deus em cumprir com a promessa, com a bênção. É assim com você e comigo. Nós estamos tendo dificuldades? Está faltando dinheiro? Falta dinheiro para pagar isso, pagar aquilo? Temos problemas de doença ou de desemprego? Esta é a dificuldade. Confie nele. Coloque-o em primeiro lugar. E então ele suprirá todas as outras coisas que são necessárias. Aqui diz no capítulo 6 e no verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Adianta estar preocupado? Não vai. A preocupação não resolve o problema. O que resolve é a confiança em Deus. Verso 28. E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios, ou seja, os que não conhecem a Deus, procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe. Ele conhece muito bem que necessitais de todas estas coisas. Verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus. Este é o ponto. Todo este diálogo que Jesus fez desde o verso 25, agora ele faz a conclusão aqui no verso 33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas serão acrescentadas. Queridos, vamos viver um dia de cada vez. Não vamos nos angustiar pelo passado, não vamos ficar ansiosos pelo futuro, mas vamos viver um dia de cada vez, plenamente confiando em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o verso 34 diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal.
viver um dia de cada vez, confiando nele. Ele disse: eu vou suprir todas as suas necessidades. Deus é fiel. Quando nós confiamos nele, ele não falha. Ele não nos deixa na mão. Mas primeiro, busque o reino de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Deixe que ele seja o dono dos seus negócios. Faça com ele o pacto do dízimo e o pacto da oferta. O pacto da fidelidade nos dízimos e o pacto do fundo de caridade para ajudar os pobres. Porque aqueles que ajudam os pobres estão ajudando ao próprio Jesus Cristo. Jesus disse: quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mas vamos dedicar o dízimo para pregar o evangelho, para ajudar a sustentar este ministério pastoral que vive 24 horas de tempo integral, pregando as mensagens angélicas de Deus, as 3 mensagens angélicas de Deus, pregando as profecias que prepararão o povo de Deus para os últimos acontecimentos desta terra. Queridos, nós somos as mãos e os pés de Jesus Cristo na terra. Os bens de Deus são confiados a você, aos filhos de Deus, para que através das mãos dos filhos de Deus haja comida para o pobre, mas haja também dinheiro para a pregação do evangelho. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aleluia, aleluia. Deixo com você a bênção do meu Jesus e a paz que só Jesus pode dar. Amém.